Fala galera, voltamos com mais assuntos de química orgânica do terceiro ano. Espero que estejam todos bem e que o retorno dessas aulas seja bem proveitoso, né? Voltamos com aulas remotas, com mais assuntos novos. Já estudamos este ano a introdução à química orgânica, que é a química que estuda os compostos do carbono. Né? Estudamos hidrocarbonetos, né? E suas funções, e terminamos estudando as funções oxigenadas, né? Agora, nesse retorno nas aulas remotas, nas aulas de química, nós vamos estudar as funções nitrogenadas, que, como o próprio nome diz, né, recebe esse nome porque tem o elemento nitrogênio fazendo parte da composição das cadeias, ok? Vou fazer uns vídeos curtos, tentar ser bem objetivo, bem didático, e passar uns exercícios bem leves para que vocês consigam acompanhar. Diante da situação que nós estamos passando, também se faz, nós professores, necessário sempre ficar se reciclando, né, de forma que a gente possa amenizar as percas de vocês no sentido de aprendizagem, né? Não é a mesma coisa como presencial, mas a gente vai se virando como pode. Então eu recomendo que vocês tenham em mãos e vá fazendo as anotações, vá dando pausa nos vídeos, vá copiando. É interessante você copiar, fazer essas anotações, né? Tem em mãos caderno, caneta e lápis e fazendo essas observações. O assunto que nós estamos estudando, no seu livro didático, ele vai estar lá disponível na página 105, tá ok? Você pode também lá aprofundar esses assuntos lá na página do livro de Química do terceiro ano, na página 105, que tem funções nitrogenadas. As funções nitrogenadas, essas substâncias, elas estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, a gente vê funções, compostos nitrogenados em explosões, nos medicamentos a gente tem nitrogênio, nos cosméticos, nas tinturas, nas proteínas também, não é? Tudo quanto é de proteína. E também nas drogas, né? Que remédio também são drogas. Drogas sintéticas, drogas lícitas e ilícitas, certo? São muito comuns a presença de substâncias nitrogenadas por conta de ter o nitrogênio na sua composição. Pois bem, a primeira função nitrogenada que nós vamos estudar é a amina, né? São as aminas. A amina, ela é derivada da amônia, que no caso a molécula de amônia é o NH3, e ela se torna uma amina pela substituição de um desses hidrogênios, né? A amina, na realidade, ela é assim, com 3 Hs, certo? Aí quando você substitui um desses Hs por um grupo orgânico, ela passa a ser uma amina, ok? Aí eu coloquei até aqui, onde esses R's aqui funcionam como um radical substituinte de carbono. Pode ser um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Lembrando que a amina tem caráter básico, ok? O nitrogênio é um elemento químico que está na família 5A, né, na tabela periódica. Então ele tem 5 elétrons nessa última camada, e ficando 2 elétrons livres. E esses 2 elétrons livres podem ser compartilhados com outras ligações. Portanto, tem caráter básico por oferecer um par de elétrons, né? A gente sabe que as substâncias A são aquelas capazes de receber um par de elétrons, e as bases são aquelas capazes de doar o par de elétrons. Assim como os álcools, os éteres, as substâncias oxigenadas são básicas também, porque o oxigênio ele tem elétrons livres, né, na sua nuvem eletrônica. A amônia também é básica, tá ok? Se cair alguma questão aí para vocês aí nesse sentido, né, de características das aminas, elas são básicas. E elas são bases mais fortes do que os álcools e os ésteres, porque o nitrogênio ele é menos eletronegativo do que o oxigênio.
O que isso quer dizer? Que ele tem uma facilidade maior de compartilhar esse par eletrônico, ok? Então, as aminas, elas são básicas, né? E a classificação das aminas, elas podem ser primária, secundária ou terciária. Mas vamos entender como é que isso funciona. Quando é que ela é primária, quando é que ela é secundária, quando é que ela é terciária, etc e tal. Vamos lá. A amina, né? Ela é derivada da amônia, né? E quando é substituída apenas os 3 hidrogênios, apenas um hidrogênio, ou seja, sempre que eu tiver NH2, eu vou ter uma amina primária. Quando houver a substituição de 2 hidrogênios, e aí eu vou ter o NH, ela será uma amina secundária, certo? E pelo mesmo critério, ela será uma amina terciária quando os 3 hidrogênios forem substituídos por grupos orgânicos. Aí eu vou ter a amina terciária, certo? Portanto, a amina primária, quando eu tiver NH2, secundária, se eu não tiver NH, e quando eu for terciária, quando eu tiver só o N. Lembrando que o que caracteriza uma amina é a presença do nitrogênio na composição da molécula, ok? Vocês podem dar um pause aí e ir copiando para vocês tentarem entender e melhor memorizar, tá? É sempre bom a gente copiar no caderno as informações. Se fosse aula presenciais, esses conteúdos estariam dispostos na lousa para vocês copiarem. Então, recomendo que vá dando pause aí nos conteúdos e vão copiando as informações, ok? Vamos passar aqui adiante. A nomenclatura das aminas. Nós temos uma nomenclatura para aminas primárias, e aí a gente entende que a essa altura do campeonato você já sabe o que é a amina primária, e temos uma nomenclatura para as aminas secundárias e terciárias. Vamos lá. Nomenclatura das aminas primárias, segundo a IUPAC, né? Nós temos o que? Olha aqui a informação. Olha aqui. Até é bom você copiar também, né? O prefixo, para quem não lembra, o prefixo é a quantidade de carbono, né? A gente pode ter met, et, prop, but, pent, né? É bom vocês revisarem também aquele quadrozinho lá de número de carbonos, o prefixo, né? O infixo é de acordo com a ligação, né, entre os carbonos, que pode ser an, en ou in. E aqui a localização do grupo NH2, onde ela vai estar, né? No carbono 1, no carbono 2, no carbono 3, a localização, ok? Então, nós temos aqui alguns exemplos de como é que fica as aminas primárias. Lembrando que a amina primária é quando eu tenho o NH2, ok? Vamos lá, né? Dando continuidade aos nossos assuntos. Vocês podem ir dando pause aí. Bom, nesse primeiro exemplo aí, pronto, o prefixo. Quantos carbonos eu tenho aqui? Né? Considerando que eu vou ter que contar a partir da função que é a amina, então esse aqui é o carbono 1. 1, 2, 3. Prefixo prop. Não é isso? Prop por ser 3 carbono. Ok? Ligações simples entre os carbonos, então o infixo é an. Né? E a função aqui é o que caracteriza uma amina. Logo, está no carbono 1, não se faz necessário. E se quiser colocar, não tem problema não, né? Amina, que pode ser também propanamina, ok? Espero que vocês tenham entendido esse primeiro exemplo aí. Vamos para o segundo exemplo. Mais aqui. Lembrando que aqui está no carbono 1. Eu continuo tendo 3 carbonos. A diferença agora é que o grupo amina está no carbono 2. Certo? Aí nós vamos ter o quê? O prefixo prop. E lembrando que ele é prop porque são 3 carbonos, né? Recomendo que quem não está entendendo por que é prop, dê uma olhadinha lá nas tabelas dos livros sobre prefixo, certo? As quantidades. Ou ligações simples entre os carbonos é an. Isso aqui é o infixo, né? Que eu estou me referindo. E
a amina está no carbono 2. Então fica propan 2-amina, ok? Vamos para mais situações. Aqui a gente tem até uma pegadinha, complicação, né? Então a gente vai identificar a cadeia principal. E a cadeia principal é aquela mais longa possível. Nesse caso aqui, ó, a mais longa possível é essa daqui, pessoal, ó. Certo? Aí eu tenho a opção de numerar a partir daqui ou daqui. Mas como o grupo funcional está mais próximo dessa extremidade e o carbono tem que ficar com o menor número possível, né? Então eu vou começar a contar a partir daqui. 2, 3 e 4. Logo eu tenho 4 carbonos na cadeia principal. E aqui tem um diferencial porque eu tenho um radical bem aqui no carbono 3. E o nome desse radical, para quem não sabe, para quem não se recorda, é um metil, ok? Logo, nessa cadeia aqui, a gente que no carbono 3 nós temos um metil. A cadeia principal é 4 carbono, o prefixo de 4 carbono é but. Eu só tenho ligações simples entre os carbonos, então o prefixo é an, certo? E a amina está no carbono 2. Logo eu tenho 2 amina, ok? Vocês podem ir dando pause aí, voltar o vídeo, no caso, se não entender, para melhor vocês capturar aí as informações, né? E aí vocês podem também copiar no caderninho de vocês. Vamos mais exemplos para reforçar aquilo que nós estamos dizendo. Nós temos aqui mais exemplos. Olha aí. Uma amina primária. Lembrando que a amina primária é quando eu tenho uma NH2, só a substituição de um hidrogênio. Então a cadeia principal aqui vai ser essa mais longa, logicamente, não é? A mais longa, ok? Pois bem, identificada aqui a cadeia principal, a mais longa possível, né? Nós temos aqui mais próximo da extremidade esse carbono, justamente porque tem a função. E aqui eu tenho 2 radicais, né? Então, logicamente, eu vou começar a contar desse lado aqui, para que a função fique com o menor número possível. 3, 4, 5 carbonos, ok? E aí eu tenho 2 radicais aqui no carbono 4. Então, a nomenclatura dessa cadeia vai ficar o quê? No carbono 4 e 4. Eu tenho 2 metil. Então, fica dimetil. Ok? Aí a cadeia principal 5. O prefixo, nesse caso aí, é pente. Só tem ligações simples, o infixo é an, ok? E a amina está no carbono 2. Então, 2 amina, ok? Vocês podem dar uma pausa aí no vídeo e copiar o exemplo, né? Vamos para mais situações. Mais situações sobre amina. Vamos lá. Agora nós temos nomenclatura das aminas secundárias ou terciárias, né? As regras é a seguinte. Nas secundárias ou terciárias, a gente vai assim, a cadeia mais longa é considerada a principal e o nome segue as regras. Prefixo mais infixo mais amina. As demais, né? As demais cadeias são consideradas substituintes. E o nome segue o esquema. Prefixo mais il, precedido da letra N. Vamos entender melhor o que está escrito aí nesses conceitos aí, né? Vamos entender. Bom, aqui diz a cadeia mais longa é considerada a principal. Então, eu tenho uma amina aqui secundária, não é? E eu tenho 2 ramificações aqui. Então, a principal vai ser a mais longa, como está dizendo, é considerada a mais longa. Então, essa daqui
vai ser a minha cadeia principal, porque é a mais longa. E o outro vai funcionar como substituinte, certo? Então, como é que fica? Então, eu vou ter o quê? O substituinte vai seguir essa regra. Prefixo mais il. Então, aqui eu tenho um. Então, o prefixo é met. Mais il. Mas ele diz precedido da letra N. Ou seja, ele está ligado na letra N, no nitrogênio. E precedido vem antes. Então, N-metil, ok? N-metil. Aí, a cadeia principal, logicamente, eu tenho o quê? Prop, certo? Que é prefixo, mais infixo, mais amina. Prop, mais o infixo que é an. Como ele vai estar no N, né? Amina. Então, essa amina secundária fica N-metilpropanamida. Vamos para mais situações. Vamos lá. Eu tenho aí 3 ligantes, 3 substituintes aí ligada ao N. Dessas 3, a mais longa é a cadeia principal. E a mais longa é aquela que tem mais carbonos. Então, eu tenho essa daqui. Essa é a cadeia principal. E esses dois aqui serão substituintes. E aí eu vou escrever o prefixo mais il precedido da letra N. Então, em ordem alfabética, eu tenho o etil e o metil, né? O etil e o metil. Então, vamos botar bem aqui. Fica N etil, certo? N metil, lembrando que o etil é esse daqui, tá? E o metil é esse daqui, ok? Esse de 1. Então, N etil, N metil, tá? O N aí ficou meio borrado, mas acho que dá para entender. E a cadeia principal, eu tenho 4 carbonos, só que eu tenho, desculpa, aqui tem 3, eu tenho extremidades iguais. E quando eu tenho extremidades iguais, eu tenho um iso, né? Então, isso aqui vai ficar isobutanamina, certo? Isobutanamina. Aqui tem um 2, bem aqui. Ok? Isobutanamina. Vamos para mais situações. Antecipar aqui para o vídeo não ficar tão longo, né? Mais uma amina terciária, tá aqui, terciária, 3 ligantes ao carbono N. A cadeia principal é a mais longa, então a mais longa vai ser essa daqui. Então eu tenho 2 substituintes iguais ligados ao N, ok? 2 substituintes iguais. Então eu vou ter N, são iguais, vírgula N. Os dois são metil. Isso aqui é um metil. E esse também é um metil. Então, eu tenho 2 metil. Então, fica N, vírgula N, dimetil. E o di aqui se refere à quantidade. Dimetil. Certo? Dimetil. E aí, a cadeia principal, professor. Aí, agora, pela mesma razão que aqui era iso, porque tem 2 extremidades iguais, aqui também vai ser isso, porque tem 2 extremidades iguais. E está ligada ao carbono do meio. Logo, eu tenho 3 carbonos, e aí é prop, né? Prop. Então, fica iso, porque tem 2 ligantes, né? 2 ligantes iguais aqui no final. 2 ligantes, não, 2 extremidades iguais. E prop, porque são 3 carbonos, o prefixo. Aí ligações simples é an, mais a mina que é do nitrogênio, ok? Espero ter contribuído de alguma forma, certo? Vocês podem dar pausa no vídeo, podem rever os vídeos. Eu vou disponibilizar alguns exercícios para vocês reforçarem. E na próxima aula a gente corrige os exercícios. Um forte abraço para vocês e fique com Deus e até a próxima.